A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Graças a Deus. Estamos aí nessa peleja, irmãos. Estamos aí todos os dias lutando para conquistarmos a vitória, né? Já gravamos aí o quarto de guerra 1, o propósito. Quarto de guerra 2, a oração. Quarto de guerra 3, o jejum. E o quarto de guerra 4, a fidelidade. Hoje nós vamos gravar o quarto de guerra 5, amém? A persistência, amém? Hoje nós vamos falar da persistência e aprender um pouco com ela. Eu meditei na palavra do Senhor e peguei aqui 3 textos para que eu pudesse ensinar a você certas coisas. Nós temos que ter certos limites, sabe? E os limites que nós temos que ter é no pecado. Adorar a Deus, não. Adorar a Deus, você pode adorar a Deus de qualquer maneira, em qualquer canto. Certo que em alguns lugares não pode, mas você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Pega a sua Bíblia e abre ela comigo em Mateus capítulo 6 e verso 6. Mateus 6, 6. Amém? Louvado e santo é o nome do Senhor. Enquanto você procura, quero muito, mas muito mesmo que vocês aprendam, entendam e estejam juntamente conosco a todo momento, a toda hora, a todo dia, aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Mateus capítulo 6 e verso 6, ele tem o título da nossa campanha, dos nossos estudos, né? Que fala que quando tu entrares a orar, entre no teu quarto, teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vem secretamente te recompensará. Se você buscar, vai receber. Amém? Mas aí a gente vai esmiuçar algumas coisas aqui para a gente entender um pouco mais sobre campanhas, lutas, pelejas, guerras. E nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos malignos. Eles estão querendo nos atrapalhar, nos afastar de Deus e destruir nossa família. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Portanto, qual dos dois você vai escolher? Você tem que decidir. Você não pode ficar em cima do muro, você não pode ficar pensando assim, eu tô com Deus, mas às vezes eu tô lá. Às vezes eu tô lá, às vezes eu tô com Deus. Não, você tem que tomar uma posição, decisão. Amém? Então, o título hoje é Quarto de Guerra Persistência. Tem que continuar. Mas tá difícil, irmão. Tem que continuar. Irmão, mas parece que não vai dar certo. Tem que continuar. Irmão, aquilo lá não tem mais jeito, não. Tem que continuar. Amém? A primeira coisa que eu quero falar com você foi uma luta que aconteceu entre um homem carne contra um espírito. Mas esse espírito era bom. Mas vamos entender o que aconteceu. Lá em Gênesis capítulo 32, vamos lá. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 32 e verso 24 a 29. Nós vamos ler aqui do 24 ao 29. Jacó, porém, ele tinha descido para o val de Jaboque. E quando ele desceu para o val de Jaboque, ele teve uma peleja ali, né? Parece que já estava tudo marcado para aquele encontro. Todo crente, toda pessoa tem que ter um encontro com Deus. E muitas das vezes, temos que ter esse encontro no val de Jaboque da nossa vida. Alguma coisa tem que mudar. Sabe o que Jó disse uma vez? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Lógico, ele não estava vendo Deus na cara dele ali não, mas ele estava vendo Deus de outras maneiras. Tá entendendo? A visão espiritual dele estava ficando aberta. Então a gente só conhece Deus de ouvir falar. Chega, não chega, irmã? Irmão, chega, né? A gente tem que ter esse compromisso com Deus e encontrar Deus em tudo. Deus pode se parecer para você, Deus pode aparecer sim, Deus pode aparecer para você num sorriso de uma criança, mas só que você não consegue ver essas coisas. Às vezes Deus está falando com você na boca de uma criança e você não escuta. Então, Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Então nós temos que ter esse encontro igual Jacó teve. Vamos ler? Vamos lá. Gênesis 32, 24 a 29. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse,
não te deixarei ir, e se me não abençoares. Olha o que Jacó disse para o anjo: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. No verso 28, nasceu Israel. Pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse-lhe: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Por que esse anjo estava falando que Jacó lutou com Deus e com os anjos? Jacó, desde quando ele nasceu, ele lutou, ele segurou no calcanhar do seu irmão. A vontade daquela criança de ser alguém, de lutar, começou dentro da barriga da mãe. A Bíblia fala que os dois irmãos, Jacó e Esaú, eles brigavam, sabe? Eles se mexiam demais dentro da barriga da mãe. Duas nações estavam brigando dentro de uma barriga da mãe. Ali, quando ele nasceu, ele lutou, porque o irmão não dava valor pela primogenitura. Ele lutou, conquistou a primogenitura. Ali ele começou a conquistar todas as bênçãos que ele podia, até fazer as pazes com quem ele tinha magoado. Ele lutou para ter uma esposa. Acabei de pregar sobre José semana passada. Ele lutou por uma esposa, foi enganado. Como ele tinha enganado, ele recebeu um engano de novo. Depois ele lutou pela segunda esposa, teve seus filhos, foi enganado pelos seus filhos quando a morte de José. Mesmo assim ele lutou com os homens, segurou até vencer. Mas aqui no Val de Jaboque ele tem um encontro com um anjo, e ele segura um anjo, e ele diz que só vai soltar um anjo quando ele for abençoado. A gente tem que começar a segurar esse anjo. Se ele passar na sua frente, segura aí. Deixa ele ir embora não. Segura ele aí e amarra ele até ele te abençoar. Amém? Nós temos que lutar, irmãos. Lutar. Nós não podemos aceitar. A derrota não é derrota para nós. Nós não aceitamos a derrota. Nós temos que lutar. Você não pode deixar seu marido na mão de outras. Você não pode deixar sua mulher na mão de outros. Você não pode deixar seus filhos na mão de outros. Você tem que lutar. Vamos ver mais um exemplo? 2 Reis. Vamos lá. 2 Reis. Capítulo 4. Verso 25 e 26 está escrito assim, ó. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus, esse homem de Deus aqui é Eliseu, o homem de Deus vendo ela de longe, disse a Geazi, que era o seu moço, né, tipo o seu ajudante: eis aí a sunamita. Verso 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Aí eu paro. Se você está com a Bíblia aberta, você já sabe a resposta. Mas quem não está com a Bíblia aberta e está me ouvindo, qual seria a resposta dela? Ah, você não conhece a história? Então eu vou te contar. Eliseu teve um tempo na casa dela e viu que ela era muito boa para ele. Aí ele falou: o que te falta? O que você precisa? Ele percebeu que eles não tinham filho. Ele profetizou. Aí ele disse: no outro ano e tal, naquela mesma hora, ela teria um bebê. Pronto, nasceu uma criança. Foi a maior alegria daquele casal. Só que de repente aquela criança, quando já era um pouquinho maiorzinha, teve uma grande dor de cabeça e veio a falecer. A criança, irmãos, morreu. Com a morte daquela criança, aquela mulher ficou desesperada. O que você faria? É o fim? Você acha que ali acabou? Morreu, irmãos, mas não era o fim. Ela correu atrás do homem de Deus. E quando ela foi atrás do homem de Deus, ela tinha uma coisa na mente dela: meu filho morreu. Meu filho morreu, mas eu tenho esperança. Jeremias 17,7 diz que bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esperança para a sua vida, para o seu filho que está nas drogas, para o emprego, para o que for, irmãos. A esperança é o Senhor. Por isso que eu estou pregando hoje persistência. Você tem que persistir. Jacó lutou com o anjo, irmãos. Ele não soltou o anjo enquanto não fosse abençoado. O anjo mudou o nome dele porque você não é mais aquele tristonho, aquele que não vence, aquele que não consegue. Hoje você é aquele que alcança. Você é aquele que pode. Você é aquele que tem. Mas eu não tenho. Tem sim. Mas eu não consegui. Conseguiu. É que talvez nada. Mas será, sumiu será. Está repreendido da sua vida. Você pode. Você deve. A Bíblia nunca te chamou de vencedor. Você nunca vai ser vencedor. A Bíblia te chama de mais que vencedor. O título que é dado a você, ele sobrepõe o vencedor. Ele é muito mais, ele está acima, está no nível superior. Você é muito mais que vencedor. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece.
Agora veja essa mulher, a sunamita, ela corre, o filho dela está morto. E de repente, o empregado, o servo de Eliseu, chega nela e pergunta para ela: oi moça, tudo bom? E aí, vai bem com você? Tá tudo bem com seu marido, moça? E seu filho? Tá tudo bem? Aí ela responde assim: irmãos, vai tudo bem. Vai tudo bem. Como vai tudo bem? Morreu o filho dela, como vai tudo bem? Como que ela pode dar uma resposta que vai tudo bem, sendo que o filho está morto? Só tem uma solução. Ela sabia que vai bem sim. Deus estava no controle, Deus estava no comando. Alguma coisa tinha que acontecer e a resposta vinha de Deus. Ela correu até o homem de Deus. O homem de Deus manda lá o seu funcionário, mas ele não consegue, irmãos. A criança não ressuscita. Quando é para você fazer, ninguém pode ir no seu lugar. É você. Não adianta você mandar outro. É você. Irmão, mas eu tenho vergonha de pregar, de falar de Deus. Não. Deus mandou você. Eliseu mandou o servo dele. A criança continuou morta. Até que Eliseu foi lá. Pode ler a história toda, é linda. E a criança ressuscitou. Irmãos, quero falar só mais uma pequena história. Às vezes, mais umas duas pequenas histórias. Você pode dizer assim, mas isso é a história do Velho Testamento. Então eu vou falar para você. Abre comigo em Marcos 5,35. Em Marcos 5,35 é Novo Testamento, tá? Em Marcos 5,35 está escrito assim, ó. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais. Aqui quem está falando é Jairo com Jesus. A filha dele estava morrendo. Morrendo, não tinha morrido ainda. Mas no verso 35 diz assim, ó. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Morreu também, Novo Testamento. Para que enfadas mais o mestre? Você podia parar sua história aí, ó. Sua situação está morta. Seu casamento está morto. Sua vida está morta. Mas aí eu estou pregando persistência para você. Existe o verso 36. Aleluia! Se não existisse o verso 36, eu não teria como pregar para você hoje. Depois, no verso 36, Marcos 5:35 e 5:36. Eles dizem: não enfadas mais o mestre, a sua filha está morta. Ele podia desistir, dar as costas e ir embora. Sua situação, minha irmã, está morta, não tem solução. Meu irmão, está morto, não tem solução. Até chegar o verso 36, onde Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluias. E a criança estava viva. Não temas não, irmãos, o que falam para você. Creia somente. Creia somente. Você tem que entender que as circunstâncias da vida podem te atrapalhar. Lá em Lucas 18, 2, eu quero ler, vamos lá? Lucas capítulo 18, estou com um pouquinho de tempo ainda. Lucas 18, 2, está escrito assim. Jesus dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havendo também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça. A mulher queria, ela persistia, contra o meu adversário, e por algum tempo não quis, mas depois disso consigo, ainda que não temo a Deus, olha o juiz falando, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, com esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar mais. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça para os seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura acharás fé na terra? Então você tem que persistir. É o que eu estou pregando hoje. Essa mulher aqui, ela foi procurar um juiz que não tinha medo nem de Deus e nem do homem. Quer dizer, ela já podia falar assim: nem vou procurar justiça, não adianta. Não. Ela alcançou a justiça dela. E aí Jesus diz assim, ó: esse juiz teve benevolência com ela. Deus não teria com você? Não teria? Aí ele diz no verso 7. Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça para os seus escolhidos? Tá vendo, irmãos? Por que eu estou colocando essa pilha de persistência em você? Nem a morte pode nos separar do nosso Senhor. Portanto, hoje, essa é a mensagem que eu deixo para você. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.